E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos tratar do princípio das trocas de energia através do processo calor. Observe o quadro. Considere um sistema isolado composto por N corpos. Se o sistema é isolado, não há trocas de energia entre o sistema e o meio externo a ele, havendo apenas trocas de energia térmica entre os corpos que constituem o sistema isolado. Sendo assim, enquanto que alguns corpos do sistema cedem energia térmica, os demais corpos do sistema recebem energia térmica, de forma a manter constante a energia total do sistema isolado. Sendo assim, a partir dessa breve análise, eu posso escrever que a quantidade de energia cedida através do processo calor mais a quantidade de energia recebida através do processo calor é igual a zero. Ou ainda, eu posso escrever que o somatório das trocas de energia através do processo calor, fazendo a varredura de todos os corpos que constituem o sistema isolado, é igual a zero. Muito bem. Para que você possa compreender melhor essa soma igual a zero, vamos considerar um exemplo simples. Imagine um sistema isolado composto por dois corpos, A e B. Eu vou admitir que o corpo A cede energia térmica, sofrendo uma variação de temperatura, enquanto que o corpo B recebe energia térmica, sofrendo uma variação de temperatura. Logo, eu posso escrever que, nesse exemplo particular, que a quantidade de energia térmica cedida pelo corpo A mais a quantidade de energia térmica recebida pelo corpo B é igual a zero. Consequentemente, eu posso escrever que a massa de A vezes o calor específico sensível de A vezes a variação de temperatura de A mais a massa de B vezes o calor específico sensível de B vezes a variação de temperatura de B é igual a zero. Muito bem? Vamos analisar agora essa soma. Perceba que, se o corpo A cede energia térmica através do processo calor, a variação de temperatura sofrida por ele é negativa. Muito bem? Consequentemente, este termo é negativo. Ao mesmo tempo, o corpo B recebe essa mesma quantidade de energia térmica, sofrendo uma variação de temperatura maior do que zero. Logo, eu posso assumir que este termo é positivo. Consequentemente, como a quantidade de energia cedida por um corpo é igual à quantidade de energia recebida pelo outro corpo que constitui o sistema isolado, eu posso afirmar tranquilamente que esses dois valores possuem o mesmo módulo, porém sinais trocados, justificando o fato da soma ser igual a zero. Muito bem? Observe no quadro as expressões obtidas, essa pequena análise realizada. Vamos agora tratar de exemplos que são comuns no nosso cotidiano, envolvendo esses conceitos. Como exemplo inicial, eu tenho 300 gramas de água na fase sólida, ou seja, gelo, a uma temperatura inicial de menos 4 graus Celsius. Eu vou colocar a água sólida em contato térmico com 1000 gramas de água na fase líquida, a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. E o propósito aqui é o de determinar a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema isolado. Para fazer isso, observe o valor do calor específico sensível da água sólida, o valor do calor específico sensível da água líquida e o calor específico latente de fusão da água. Para determinar a temperatura de equilíbrio térmico, você deve realizar o balanço energético. Sendo assim, vamos começar calculando a quantidade de energia térmica cedida pela água na fase líquida, resfriando ela de 30 graus Celsius até 0 graus Celsius. Consequentemente, a variação de temperatura da água líquida é igual a menos 30 graus. Sendo assim, a gente obtém a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Logo, nós temos 1000 gramas
vezes 1 caloria por grama grau Celsius, vezes menos 30. E isso é igual a menos 30.000 calorias. Observe que, ao resfriar a água na fase líquida de 30 graus Celsius para 0 graus Celsius, ela cede uma quantidade de energia térmica através do processo calor igual a 30.000 calorias. Agora, vamos verificar qual é a quantidade de energia térmica recebida pela água sólida através do processo calor para que ela sofra a fusão completa. Então vamos lá. Essa quantidade de energia é igual a, primeiro, a água na fase sólida tem que ser aquecida de menos 4 graus Celsius até 0 graus Celsius. Portanto, nós temos a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Quando a água na fase sólida atinge 0 graus Celsius, inicia-se o processo da fusão. Logo, eu vou somar mais a massa vezes o calor específico latente de fusão. Muito bem? Consequentemente, a gente obtém uma quantidade de energia igual a massa 300 gramas, o calor específico sensível meio, a variação de temperatura é igual a 4 graus Celsius, pois ela foi aquecida de menos 4 graus Celsius até 0 graus Celsius, mais a massa novamente, 300 gramas, vezes o calor específico latente de fusão. Efetuando esses cálculos, você vai encontrar uma quantidade de energia térmica igual a 24.600 calorias. Muito bem? Observe os resultados obtidos e todo o cálculo realizado até aqui. Muito bem? A partir de agora, vamos analisar os resultados obtidos. Perceba que a quantidade de energia cedida pela água líquida ao resfriá-la de 30 graus Celsius para 0 graus Celsius é suficiente para aquecer a água sólida e realizar a sua fusão completa. Consequentemente, ainda resta uma quantidade de energia dada pela diferença desses dois valores. Para calcular essa diferença, você vai omitir o sinal negativo a partir de agora. Qual é a quantidade de energia que restou? 30.000 menos 24.600. Consequentemente, 5.400 calorias. Perceba que a água na fase sólida estacionou nessa análise na temperatura de 0 graus Celsius, assim como a água na fase líquida. Nessa análise, a temperatura inicial, portanto, é igual a 0 graus Celsius. As águas, por assim dizer, estão na fase líquida agora. Consequentemente, o calor específico sensível é 1 caloria por grama grau Celsius. E eu preciso determinar a temperatura final, ou seja, a temperatura de equilíbrio térmico, pois ainda eu tenho essa quantidade de energia que vai gerar o aquecimento dessa massa de água na fase líquida. Agora, a massa total que vai ser aquecida é igual a 1.300 gramas. Muito bem. Consequentemente, eu consigo agora determinar a temperatura de equilíbrio térmico simplesmente recorrendo à expressão. A quantidade de energia que restou é igual à massa de água na fase líquida vezes o calor específico sensível na fase líquida vezes a variação de temperatura na fase líquida. Logo, nós vamos obter 5.400 é igual a 1.300 gramas vezes 1 vezes a variação de temperatura. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Consequentemente, a temperatura de equilíbrio térmico.
Efetuando o cálculo, você vai encontrar uma temperatura de equilíbrio térmico aproximadamente igual a 4,15 graus Celsius. Muito bem? Perceba que na situação de equilíbrio térmico, você tem uma massa de 1.300 gramas de água na fase líquida a uma temperatura de 4,15 graus Celsius. Muito bem? Vamos agora tratar de uma segunda situação extremamente importante envolvendo a água na fase sólida e a água na fase líquida. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, considere agora a situação ilustrada no quadro. Eu tenho 250 gramas de água na fase sólida, gelo, a uma temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. E água na fase líquida, 425 gramas, a uma temperatura inicial de 50 graus Celsius. Mais uma vez, o propósito aqui é o de determinar a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema isolado. Muito bem? Mais uma vez, vamos recorrer ao balanço energético. Primeiro, eu vou calcular a quantidade de energia térmica cedida pela água na fase líquida ao resfriá-la de 50 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então nós temos a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Sendo assim, a gente obtém 425 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius vezes a variação de temperatura, menos 50. Lembre-se que, no balanço energético, eu estou resfriando a água na fase líquida da temperatura inicial de 50 graus Celsius até a temperatura final de 0 graus Celsius. Consequentemente, a quantidade de energia térmica cedida por ela, efetuando os cálculos, é igual a 21.250 calorias. Muito bem? Agora, vamos calcular a quantidade de energia térmica necessária para que a água sólida sofra a fusão completa. Então vamos lá. Essa quantidade de energia, fase sólida, é igual. Então nós temos, inicialmente, o aquecimento da água sólida de menos 10 graus Celsius para 0 graus Celsius. Então, massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura, mais a fusão completa. Então nós temos a massa vezes o calor específico latente de fusão. Sendo assim, essa quantidade de energia térmica é igual a 250 gramas vezes 0,5 vezes a variação de temperatura na fase sólida, 10 graus Celsius, pois eu estou aquecendo a água sólida de menos 10 até 0 graus Celsius, então 10 positivo, mais a massa, 250, vezes o calor específico latente de fusão. Sendo assim, essa quantidade de energia, efetuando os cálculos, é igual a 21.250 calorias. Observe os resultados obtidos, os cálculos realizados. Vamos agora interpretar esses dois valores. Perceba que a água na fase líquida cede exatamente uma quantidade de energia, ou melhor, a água na fase líquida cede exatamente a quantidade de energia necessária para que a água na fase sólida sofra a fusão completa. Consequentemente, neste caso, não resta energia no sistema isolado, nessa análise matemática. Logo, eu posso escrever que a temperatura de equilíbrio térmico é justamente igual a 0 graus Celsius, em que toda a massa de água se encontra na fase líquida. Então nós temos 425 gramas mais 250 gramas. Logo,
nós temos 675 gramas de água na fase líquida em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. Muito bem? Observe no quadro mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Vamos agora tratar de uma terceira situação envolvendo água na fase sólida e água na fase líquida. Mais uma vez, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, considere agora a situação ilustrada no quadro. Nós temos 500 gramas de água na fase sólida a uma temperatura inicial de menos 20 graus Celsius e 1000 gramas de água na fase líquida a uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Mais uma vez, o propósito aqui é o de determinar a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema isolado. Então vamos mais uma vez ao balanço energético. Eu vou começar calculando a quantidade de energia térmica cedida pela água na fase líquida ao resfriá-la da temperatura inicial de 30 graus Celsius para a temperatura final de 0 graus Celsius. Muito bem? Sendo assim, a gente obtém uma quantidade de energia igual a, então vamos lá, 1000 gramas vezes 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura, menos 30. Não se esqueça que eu estou resfriando a água na fase sólida de 30 graus Celsius para 0 graus Celsius, justificando a variação de temperatura obtida. Logo, nós vamos encontrar que a quantidade de energia térmica cedida é igual a 30.000 calorias. Muito bem? Vamos agora calcular a quantidade de energia térmica que a água sólida deve receber para que sofra a fusão completa. Então vamos lá. Essa quantidade de energia é igual a massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura, pois eu vou inicialmente aquecer a água na fase sólida de menos 20 graus Celsius para 0 graus Celsius, mais a energia necessária para a fusão completa. Sendo assim, a gente obtém uma quantidade de energia igual a 500 gramas vezes meio vezes. Observe que a variação de temperatura nesse primeiro processo vale 20 graus Celsius, pois eu estou aquecendo a água na fase sólida de menos 20 para 0 graus Celsius, então 20 positivo, mais 500 gramas vezes o calor específico latente de fusão. Efetuando esses cálculos, você vai encontrar uma quantidade de energia igual a 45.000 calorias. Muito bem? Observe os resultados obtidos, a análise realizada. Observe agora que a quantidade de energia térmica cedida pela água na fase líquida não é suficiente para realizar a fusão completa da água na fase sólida. Note que uma parcela dessa energia é utilizada para aquecer a água na fase sólida de menos 20 graus Celsius para 0 graus Celsius, pois este primeiro termo corresponde a... Então vamos efetuar esse cálculo aqui. 20 vezes meio, 10. 10 vezes 500, então nós temos aqui 5.000 calorias. Logo, 5.000 calorias de um total de 30.000 são utilizados para aquecer a água na fase sólida de menos 20 graus Celsius para 0 graus Celsius. Portanto, resta nesse processo 25.000 calorias. A fusão completa da água requer uma quantidade de energia igual a 8 vezes 5, 40. Então nós temos 40.000 calorias. Perceba que essa quantidade de energia não é suficiente para realizar a fusão completa da água. Mesmo assim, vamos observar, vamos calcular a massa de água na fase sólida que de fato funde, pois essa energia foi cedida pela água na fase líquida. Sendo assim, eu vou realizar o seguinte cálculo. A quantidade de energia
é igual a massa vezes o calor específico latente de fusão. Mesmo que 25.000 calorias não sejam suficientes, conforme você observa comparando esses dois valores, vamos calcular, utilizando 25.000 calorias, a massa de água na fase sólida que de fato funde. Portanto, 25.000 é igual a m vezes o calor específico latente de fusão, que vale 80 calorias por grama. Logo, a massa de água na fase sólida que de fato funde é igual a 312,5 gramas. Logo, resta certa quantidade de água na fase sólida em equilíbrio térmico com certa quantidade de água na fase líquida. A única temperatura em que isso ocorre, a temperatura de equilíbrio térmico, é igual a 0 graus Celsius. Consequentemente, essa é a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema isolado, de forma que a massa de água na fase sólida que resta é igual a 500 menos 312,5, portanto, 187,5 gramas. E a massa de água na fase líquida é igual a 1.000 gramas mais a massa que fundiu, portanto, 1.312,5 gramas. Observe no quadro o resultado obtido, todos os cálculos realizados. Vamos agora, enfim, para um último exemplo envolvendo a água na fase sólida e a água na fase líquida. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro. Já já estou de volta. Dando sequência, observe agora no quadro a situação final. Nós temos água na fase sólida, 800 gramas, a uma temperatura inicial de menos 30 graus Celsius, e água na fase líquida, 100 gramas, a uma temperatura inicial de 6 graus Celsius. Mais uma vez, o propósito aqui é o de determinar a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema isolado. Analisando os dados, você já consegue suspeitar que a água na fase sólida vai ser resfriada até 0 graus Celsius, vai solidificar e ainda vai continuar trocando energia térmica com a água sólida, a água inicialmente já na fase sólida. Portanto, observando os dados, você já consegue suspeitar que a temperatura de equilíbrio térmico é menor do que 0 graus Celsius. Vamos, portanto, inicialmente comprovar este fato. Perceba o seguinte. Vamos calcular a quantidade de energia que a água na fase sólida precisa receber para sofrer a fusão completa. Então, primeiro, eu vou aquecê-la de menos 30 graus Celsius até 0 graus Celsius e depois ela sofre o processo de fusão. Então, vamos lá. Essa quantidade de energia é igual. Então, 800 gramas vezes meio, vezes a variação de temperatura, mais 30 graus Celsius, mais 800 gramas, vezes o calor específico latente de fusão. Efetuando esses cálculos, você vai encontrar uma quantidade de energia térmica igual a... Então, nós temos essa primeira parcela vai nos dar 12.000 calorias. Então, nós temos 400 vezes 30, 12.000 calorias. Então, 12.000 calorias mais 64.000 calorias. Consequentemente, nós temos aqui 76.000 calorias no processo. Muito bem? Agora, vamos calcular a quantidade de energia cedida pela água na fase líquida ao resfriá-la de 6 graus Celsius para 0 graus Celsius e, na sequência, eu vou calcular a quantidade de energia cedida por ela no processo de solidificação. Então, vamos lá. Então, nós temos quantidade de energia para a água na fase líquida. Primeiro, eu vou resfriá-la de 6 graus Celsius para 0 graus Celsius.
E na sequência, ela sofre o processo de solidificação. Portanto, menos a massa vezes o calor específico latente de fusão. Muito bem? O sinal negativo se refere ao fato da água na fase líquida estar sofrendo o processo de solidificação. Muito bem? Bom, então nós vamos encontrar quantidade de energia é igual a massa 100 gramas, o calor específico sensível 1, a variação de temperatura vale menos 6 graus Celsius. Lembre-se, eu estou resfriando a água na fase líquida de 6 graus Celsius para 0 graus Celsius. Aqui, menos a massa, 100 gramas, vezes o calor específico latente de fusão. Logo, nós temos menos 600, então menos 600, menos 8.000. Logo, a energia cedida por ela nesse processo é igual a 8.600 calorias. Perceba que essa energia cedida não é suficiente sequer para aquecer a água na fase sólida de menos 30 graus Celsius para 0 graus Celsius. Consequentemente, eu já posso afirmar com segurança que a água na fase líquida vai se resfriar até 0 graus Celsius, vai sofrer o processo de solidificação e vai continuar ainda trocando energia térmica com a água já inicialmente na fase sólida, justificando que a temperatura de equilíbrio térmico desse sistema isolado é menor do que 0 graus Celsius. Comprovados os fatos, eu vou utilizar agora a seguinte expressão: a quantidade de energia cedida pela água na fase líquida mais a quantidade de energia recebida pela água na fase sólida é igual a 0. Então vamos lá. Começando com a água na fase líquida. Primeiro, ela vai resfriar de 6 graus Celsius para 0 graus Celsius. Portanto, nós temos mc ΔT. Vou somar com o processo de solidificação. Então, menos a massa vezes o L da fusão. Lembre-se do sinal negativo representando a solidificação. Muito bem? Mas, agora, a água totalmente solidificada, que antes estava na fase líquida, vai agora continuar se resfriando na fase sólida até atingir a temperatura de equilíbrio térmico. Então nós temos a massa dela vezes o calor específico sensível na fase sólida vezes a variação de temperatura na fase sólida. E com isso eu equaciono a quantidade de energia térmica cedida pela água na fase líquida. Agora, a água que já se encontrava lá na fase sólida, ela simplesmente vai sofrer uma variação de temperatura na fase sólida, pois eu já concluí que a temperatura de equilíbrio térmico é menor do que 0 graus Celsius. Portanto, ela simplesmente vai ter este termo na contribuição da soma. Então, a massa vezes o calor específico sensível, lembre-se que ela está na fase sólida, vezes a variação de temperatura, tudo isso é igual a 0. Muito bem? Bom, vamos agora substituir os dados. Massa da água na fase líquida, 100 gramas. Czinho, 1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura na fase líquida, menos 6. Aqui, menos a massa 100 gramas, vezes o L da fusão, 80 calorias por grama, mais a massa, 100 gramas, vezes o Czinho na fase sólida, ela solidificou, foi para a fase sólida e continua sendo resfriada. Então nós temos agora meio caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura da água, que inicialmente estava na fase líquida e agora solidificou e se encontra na fase sólida. É a temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura inicial dela na fase sólida, 0 graus Celsius. Então nós temos este termo. Muito bem? Bom, dando sequência, mais a massa de água já na fase sólida, 800, vezes o calor específico sensível,
na fase sólida meio, vezes a variação de temperatura. Então aqui eu tenho a temperatura de equilíbrio térmico, que é a final, menos a inicial, que é menos 30. Portanto, mais 30. Tudo isso igual a zero. Observe a expressão obtida, análise realizada. Então agora nós temos menos 600, aqui menos 8.000. Aqui nós vamos encontrar mais 50 vezes a temperatura de equilíbrio térmico, mais, observe agora, aqui nós temos 400 vezes a temperatura de equilíbrio térmico, 400 vezes TEC. 400 vezes 30, então nós temos mais 12.000. Tudo isso igual a zero. Bom, 450 vezes a temperatura de equilíbrio térmico. Agora, 12.000 menos 8.000, essa diferença nos dá 4.000. 4.000 menos 600 vai dar mais 4.000 menos 600 mais 3.400. E isso é igual a zero. Logo, observe o cálculo. A temperatura de equilíbrio térmico é, jogando este termo para lá, menos 3.400 dividido por 450. Consequentemente, a temperatura de equilíbrio térmico é aproximadamente igual a menos 7,6 graus Celsius. Muito bem? Comprovando a análise realizada anteriormente. Observe no quadro, uma última vez, o resultado obtido, toda a análise realizada. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.